Boa noite, despretensiosos do nosso coração. Estamos aqui domingo, 7 horas. Eu, meu irmão, Fábio Azevedo. Exatamente. Eu e meu irmão cabelo Kumoji. Kumoji, que em japonês quer dizer aquele que tem muito cabelo. Sabia disso? Não sabia. Sabe o que significa? Kumode. O quê? Aquele que veio das nuvens. Veio das nuvens, é. Você é o Goku. É, como é nuvem e de é que Inode. vem de. Não sei, porque tem que ver o kanji. Ah, Porque às vezes o som é o mesmo, mas o kanji é outro, então o significado muda. entendi. Eu sempre achei japonês uma língua super incrível, assim. Desde que eu assisti um filme chamado Akira, quando eu era moleque. Muito louco. Como é que você tá, Kumoji? Eu tô bem, e você? Bom, estou ótimo, obrigado. Semana passada nós perdemos o senhor Abravanel, Sim. Silvião Santos. Não vou bater palma aqui pra bilionário, mas ele era um grande comunicador, ninguém pode negar isso. Incrível, é. Né? E várias coisas aconteceram. Eu assisti um filme, cara, que você devia assistir. Qual? Ficção americana. Não conheço. Chama Ficção Americana? Cara, é muito doido porque não é um filme cinematográfico. E olha que horror isso que eu tô falando. Daria pra ser um filme de TV. No que diz respeito à estética visual do filme, tá? Não tem movimentos de câmera sublime, não é que tem uma trilha que vai te invocar nada. Mas a história é incrível, cara. É incrível. Eu gosto de filmes simples, você já percebeu O isso? filme é Já, muito né? simples, mas a história é muito Eu não gosto de incrível. filme cheio de coisas, eu gosto de coisas super simples, assim. É basicamente assim. É a história de um cara que é um autor renomado, porque ele é um maluco que vive no academicismo, assim. Ele escreve para acadêmicos lerem. Ele escreve romances e tal, e ele tem Ele é muito renomado, mas não vende. Porque quem compra é um público muito seleto. Ele é professor e ele vai visitar a irmã que toma conta da mãe, que tem Alzheimer, e a irmã tem um ataque cardíaco fulminante e morre. E aí ele se vê lá, naquele lugar, com a mãe, puto da vida porque ninguém compra os livros dele, vendo autores, ele é preto, ele vendo autores pretos escrevendo histórias clichês de pessoas pretas, né? Sempre tem o crime, a droga, a escravidão, aquela coisa, sempre o clichê, né? O preto usado na cultura pop americana é sempre assim, né? E de raiva ele senta um dia e escreve de zoeira um livro só clichê. E história. Mano, você tem que ler. Você tem que ler, não. Você tem que assistir o filme. Ficção Americana. Ficção Americana. Ótimo filme. Fica a dica pra você. Está disponível no HBO Max, talvez. Tem nos streamings da vida aí. Você assina todos também. Então você vai achar fácil. Então Muito tem bom. esse lugar, assim, né? Tipo, o que é melhor a gente falar? O que as pessoas querem ouvir ou o que a gente tem pra dizer? A gente tava conversando, acho que na semana retrasada, sobre isso, né? Que tem muita gente falando o que os outros querem ouvir e tem pouca gente falando o que sente que precisa dizer. E esse é um questionamento que ficou me martelando a cabeça, a cabeça há muito tempo. Eu fiz uma live no Instagram, olha que coisa antiga. Parece que a gente tá vivendo uma pandemia. Eu fiz uma live no Instagram com o Vitor Drummond, lá da presidente da Interartes, e eu falei isso e as pessoas comentaram no chat, nossa, que frase ótima, não sei o quê. E eu nunca pensei que é uma frase ótima, é só uma frase que a gente, nas nossas conversas, surgiu, assim, e eu acho que espontaneidade, tanto faz sair da minha boca ou sair da sua boca, é uma coisa que sairia de uma conversa nossa. Mas eu parei pra pensar, porque bateu ali, as pessoas reagiram àquilo. Por que reagiram? Será que tem tanta gente percebendo isso? Você tem visto como que tá os debates aí, o debate que teve para a Prefeitura de São Paulo, cara? Nossa, que terrível, O nível né? é muito baixo como Eu hoje. não quero entrar nessa seara política, assim, mas assim... É ruim. Eu preciso falar, porque assim, o que acontece é o seguinte... É difícil a gente ficar jogando essa pecha de fascismo que a gente tem acontecido, porque a gente acaba banalizando o termo do fascismo, sabe? Eu acho que, assim, as discussões políticas últimas que a gente tem tido, a gente tem banalizado termos muito pesados para coisas que são diferentes, mas são tão análogas, às vezes, trazem situações tão parecidas, né? Que também não tem como deixar de fazer essa comparação, sabe? E a questão é que um dos traços do fascismo
é exatamente de traços comportamentais, não tô falando de estilização, não tô falando de mais estilização do fascismo do que de construção, tá? Um dos traços é exatamente a chacota, a quintasserização do discurso, sabe? Sim. É exatamente a tentativa de diminuir o que é elevado, de achatar o outro com sua complexidade a uma piada de quinta série. Perfeito. Sabe? Perfeito. Porque na hora que você achata a complexidade do outro, o outro deixa de existir, você elimina o outro automaticamente. Porque, sobretudo, num lugar onde quem escuta não tem capacidade, muitas vezes, a gente está falando de uma cidade, de um país plural, e que nem todo mundo tem acesso a todas as coisas. Perfeito. Poucas pessoas têm acesso, tá? Quando essas pessoas não conseguem entender essas pessoas com uma complexidade um pouco maior, e você achata, você atinge essa população maior que fala: nossa, que bom, porque eu não estava entendendo nada, que bom que isso que ele está falando é ridículo. É bom saber que isso aí é ridículo, porque como eu não tinha entendido, não preciso nem entender mais. Esse é o lugar. E você falou uma coisa aí, Kumode, eu acho que vale a pena a gente voltar nesse ponto e pegar especificamente nele. Você falou que, ok, a gente não pode chamar de fascista alguém nesse lugar, porque a gente sabe que envolve outras coisas, mas tem uma questão que é muito categórica, que é a estética. A estética é sempre assim, cara. A estética é parecida. E a estética tá passando por cima, tem muita gente que nem sabe o que tá acontecendo e tá reproduzindo essa estética. E é muito maluco isso. Eu vi agora alguns candidatos que publicamente já haviam falado horrores sobre o pessoal do funk, desses movimentos periféricos, visitando centros de produção né, essas produtoras de funk e tudo mais, e falando, e mostrando apoio. Eu fico me perguntando assim, será que o pessoal do movimento não tá enxergando que eles estão sendo utilizados assim para poder achatar e fazer o discurso ficar palatável para todo falar assim, olha como eu sou do povão também. Eu sou do povo. É. Eu cheguei de helicóptero, mas eu sou do povo. É. Gente, que loucura é essa, cara? E daí, essas pessoas, tá, que não são tão rasas intelectualmente, não são, Não tem como ser, porque você Não tá são. sabendo usar a máquina, né? tá? Utilizam discursos assim, por exemplo, alguém pergunta alguma coisa um pouco mais elaborada, ela não quer responder, ela fala, não entendi o que você me perguntou. A princípio, num sobrevoo, você fala, olha como essa pessoa é Pé no chão. humilde e não sabe responder e fala que não sabe. No fundo, ela fala, não entendi porque ela sabe que grande parte dos eleitores também não entenderam, não sabe lidar com essa informação. Ela se aproxima desse eleitor e fala, eu não sei, eu não vou resolver esse problema que não é importante. Eu nem entendi o que você tá falando, por que eu vou gastar meu tempo com isso? O que é importante são outras coisas que são factoides, incumpríveis, muitas vezes, tá bom? Quinta série. Mas que enchem os olhos daquele que ouve e não entende que isso não será cumprido, porque é impossível. Ai, que preguiça que eu tenho desse povo da política. Sabia que já falaram pra eu entrar na política algumas vezes? Dá uma vontadezinha, foge. Dá uma Tô vontadezinha brincando, de não é que fugir. foge. Assim, Nossa. a gente tá... estarmos falando sobre isso É aqui político. é político. Sim. Andar pela rua é político, porque Uhum. política é exatamente o ato de estar na cidade, na polis. Não tem como estar na polis e não estar na política. Mesmo... Não estar na política na polis é um ato político. Exatamente. Ser apolítico, às vezes, é o pior ato político que você pode assumir, né? Porque daí você não escolhe, você só acompanha. É muito louco. E mesmo no mato, você tá morando no teu sítio, você também faz e repercute política. Mas a questão da gente voltar assim, falar sobre... A gente vai falar o que as pessoas querem ouvir, né? Ou vai falar o que a gente quer dizer, né? Eu acho que isso se relaciona em algum lugar com uma sociedade narcísica.
A gente sabe que a gente tá lidando com narcisos. Uhum. E a gente entrega pro narciso o que ele quer. Um pouco mais dele, Um pouquinho mais de reflexo, claro. né? As redes todas, assim, né? Se articulam desse modo, né? No modo de uma repetição, que o narciso é aquele que se olha para se ver de volta, né? Então a gente vê essas coisas e repete num eco, sem sentido. Que é o que eu já falei outras Não, vezes. e se vê se achando incrível, né? Incrível. Se vê se achando incrível. Olha, estão me repetindo. Olha como eu sou incrível. Me repostaram. Exato. E o narciso só consegue enxergar também essa superfície muito rasa, Uhum, né? uhum. Sem profundidade. Então, quanto menos sentido tiver na coisa, melhor. Mais palatável. Mais dá para entender melhor, né? Que tem a ver com a política também aqui de novo, né? Então, assim, infelizmente, ganha quem for mais raso. É isso, você entendeu? Como pegar uma coisa complexa... eu acho que hoje o grande desafio do político é como trazer uma coisa complexa para o raso. Ganha quem for mais raso. Infelizmente. Que loucura Dentro do esquema comunicacional da propaganda política, eu tô querendo dizer. Sim. Não tô falando da proposição, nada disso. Tô falando como que a mesmo- comunicação chega. E mesmo no nível de apresentação, né? Essa comunicação, é isso. Aparentemente é isso. A quinta série é o limite de evolução do ser humano. Assim, tipo, até outros políticos, né? Inclusive com densidade, isso não é um fenômeno atual, não. Também já se rasificaram, já em outros momentos, para parecer tudo um pouco mais simples, também para atingir esse lugar. Mas, Isso não é uma estratégia nova. Mas acho que a gente tem que pensar também assim. Só que assim, às vezes tá raso, mas tem profundidade. Então, hoje não tem profundidade, só tá raso. É isso que eu ia falar. Existe o político que consegue falar com todo mundo de uma maneira, vamos dizer, um pouco mais superficial, mas não deixa de estar sempre com o pé lá no fundo, lá na profundidade. Ele sempre está trazendo elementos da profundidade para aqui, para o palatável, apresentando e seguindo. Se a gente fizer uma analogia de uma baleia, ele não vai trazer a baleia inteira para areia. Ele vai trazer partes dela, eventualmente, pedaços. A pessoa entende, ele vai lá e devolve, ele vai traz outro e devolve, devolve. É isso. Não dá para ver a baleia como um todo. Você vem aqui, vê um pedacinho dela, agora você vê outro mais pedaço. É isso. Tem políticos que fazem isso. Mas a sensação que eu tenho hoje em dia é que o pé no fundo não existe mais. Não tem. Não existe. Não tem. Eu fiquei chocado com as coisas que um político falou pro outro, né? Um candidato falou para outro ali. Mas daí todo mundo começa a se rebaixar. Porque a gente não consegue nem, assim, nesse discurso, especificamente, um foi lá pro chão e o outro começou a descer também, porque falou, vou descer, cara, senão não vou conseguir. Um dos candidatos acusou a candidata, o pai dela teve um problema com drogas e morreu. E o cara falou que a culpa é dela. Porque ela abandonou a família, porque ela tinha ido estudar em algum lugar. São coisas assim, são comentários que... Aí que tá o problema. O raso passa a não ser nem raso mais, já é na areia mesmo. Não tem mais água. Esse lugar é horroroso. Isso é um ataque pessoal. Poxa, uma pessoa com um problema de droga na família... Cara, você deve conhecer, você que está assistindo, você deve conhecer alguém que tem algum problema com droga na família. É terrível. É um horror. É um horror para quem está sofrendo em volta. E não se engane, não é bom para quem está usando a droga. Porque se pudesse escolher, não ia escolher destruir a família inteira. Então, partir para este lugar é horroroso, cara. É pequeno, é míope. É uma pessoa fraca. Pode ser o maior empresário do mundo, mas é fraco. Vamos falar sobre a nossa política? Vamos repetir de novo hoje? O quê? Quinta-feira agora vai ter... Quinta-feira agora? Que é dia 29, quinta-feira. Dia 29 já. Estaremos em Brasília. Você que é de Brasília e região, quer conhecer o Comode, quer conhecer o Fábio, quer conhecer uma porrada de dubladores?
vá até a Câmara dos Deputados às 14 horas. Teremos uma reunião pública onde nós iremos apresentar todos os a nossa situação, categoria dubladores e estúdios de dublagem, e nós iremos apresentar algumas possíveis soluções e contamos com a presença de vocês para fazermos bastante barulho na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 29, 14 horas. Estaremos lá e conto com a presença de todos. Bem lembrado, Kumodi. Eu tinha esquecido disso, olha só. Queremos cortes de Zorks. O Zork não sabe falar inglês. Achei engraçado aquele... Quando a gente falou... Maravilhoso, é? O editor não sabe inglês. Muito bom aquilo. Achei sensacional. E você não viu nada pra me indicar, não, Kumodi? Eu tô no penúltimo episódio de The Bear. Já falei de The Bear pra você e você não assistiu ainda. Não assisti. Você que dirigiu The Bear, não? Não. Eu dublei The Bear. Você dublou The Bear? É no Rio. É no Rio de Janeiro. É no Rio. Nada novo. Que horror, cara. Difícil, né? Que vida acultural. E você é um criador de cultura, um realizador de cultura. Não sei se eu tô lembrando, eu talvez devo ter visto alguma coisa, mas nada me impactou. Porque as coisas precisam me impactar profundamente pra eu lembrar até o dia seguinte, senão você sabe que eu esqueço, né? Outra pergunta, então. Aqui a gente chega num lugar interessante. A arte precisa de impacto? Eu acho que a gente vai trabalhar duas categorias diferentes. Vamos trabalhar inúmeras. Tá. Mas vamos lá. Eu acho que a arte, sim. O entretenimento, não. Arte nunca é entretenimento? Às vezes, sim. Mas... Porque, assim... Eu vou entrar numa seara agora de, talvez... De um lugar que talvez seja incategorizável. Tá bom? Inclassificável, né? De difícil definição. O que é arte? Bom, temos muita bibliografia sobre arte. Inclusive, eu li um livro, certa vez, do Hans Belting, que chama O Fim da História da Arte. Ele diz que a arte acabou. Que hoje nós temos mídia. A mídia consumiu a arte. Eu gostava muito quando o Neil Gaiman escreveu, né, Deuses Americanos, e um deus é a mídia. Eu acho maravilhoso isso. Enfim, mas tirando isso, né? Eu acho que a arte existe ainda. Nem que seja midiática, tá? A arte de manipular a mídia. Não, ou a arte na mídia também, né? Uhum. Eu acho que, pra mim, e mesmo sendo difícil, é só a minha opinião, a arte é uma ponte entre esse mundo consciente e um mundo inconsciente. De coisas que acontecem e que a gente não percebe. E a arte vai lá e vai trazer pra fora e vai mostrar perceptível. Vai trazer a percepção, vai trazer a sensorialidade. Coisas que não estão sendo percebidas a partir de metáforas. Pra mim, isso é arte. É uma ponte. Eu tenho um comentário a respeito disso, mas continua. Isso é arte. Entretenimento, a própria palavra, etimologicamente, vamos lá, entreter significa dispersar. Então, me parece que entreter, talvez, assim, se a gente for olhar conceitualmente, partindo do pressuposto que se arte é o que eu defini agora e que não é, isso é minha percepção, se arte for isso, se arte for uma ponte entre o que é perceptível e não perceptível, se arte for isso, o entretenimento não pode ser arte. Porque enquanto a arte é ponte, o entretenimento é desponte. Porque ele vai tentar te dispersar do que verdadeiramente importa. Dispersão no sentido de alienação. É aí que está o lugar. Eu acho, se a gente pensar na arte enquanto ponte, como você falou, e nós enquanto ilhéus, aqueles, né, os habitantes de ilhas, a gente está ali numa ilhazinha, vem a arte e conecta a gente com vem a arte e conecta a ponte do Fábio com a ponte do Kumodi. Olha, o Kumodi fez um negócio, é um artista chamado Kumodi, ele fez uma coisa, deixa eu ver o que ele fez. Olha essa dublagem, legal. Isso é uma conexão. Eu não sei se o povo está desacostumado a consumir arte.
aquela que faz ele parar para pensar em algo, ou aquela que faz ele processar uma informação que ele não havia processado, ou aquela que faz ele se questionar de alguma coisa. A arte, ela é uma agulha, e ela tá sempre te cutucando, entendeu? Não é para ser gostoso, mas é para te chacoalhar, é para te tirar do lugar, é para te fazer sentir alguma coisa, entendeu? E aí vai ser gostoso, e aí vai ser legal, e aí vai ser incrível. Eu acho que o povo não tá mais acostumado com isso. Porque ele não tá sabendo mais julgar o que pode ou não ser arte. Porque ele está muito disperso. Porque ele está perdido dentro do entretenimento. Porque então a arte, veja, ela é de engajamento. Se ela é ponte, Uhum. ela te engaja. Ela te engaja com o que não estava sendo percebido e precisa ser percebido por coletivos. A arte provoca engajamento e mobilização. Para quê? Para verter a realidade consciente e transformar a parte consciente da realidade que não está legal na parte que a gente não via. Ou para eliminar a parte que a gente não via que estava ruim para algo melhor. Ela vai trazer uma discussão e vai te engajar em grupo social, em sociedade, para mudanças. Sim, ela é sempre transformadora. E o entretenimento, enquanto dispersor, Ele é alienador, ele não é um ele vai me transformador. desconectar socialmente de você para que eu não me mobilize com você para uma transformação. Só para fazer um paralelo, gente, para não ficar nessa conversa de dois Eu não tô cabeça conseguindo nem dura. falar. Você viu que eu não sei nem se eu conjuguei os verbos da maneira adequada. Pra criar um paralelo, sabe quando você chega, eu gosto de sentar e ver essa série, sabe por quê? Porque daí eu não preciso pensar em mais nada. Muito provavelmente, isso é uma alienação. Porque eu fujo da minha realidade. Exato. Agora, nossa, eu assisti esse filme, ele me deu uma coisa, muito provavelmente, isso é arte. Tá? E não acho que a gente tem que consumir só coisas pesadas e que vão fazer a gente se mobilizar. Não, tem hora que você precisa também derreter o cérebro um pouquinho, tá tudo bem. Eu acho que assim, se você parar pra pensar igual eu criei a analogia que a arte é uma agulha, nem sempre a agulha precisa ser pra injetar um Bezentacil, né? Pode ser uma agulha fininha. Mas eu acho que é importante ela dar uma cutucada sempre. E daí a gente vai chegando num cara que chama Bertolt Brecht. Porque o Brecht já tinha percebido isso lá, né? E aí, o que ele resolve fazer? Um troço que é assim, vou fazer teatro, vou escrever Sem textos... fazer teatro. Vou escrever textos de entretenimento, ele fala. Então, são textos que dispersam, e daí vai ter toda aquela coisa escrachada, que todo mundo vai rir, todo mundo vai se dispersar à vontade. Na hora que eles estiverem bem dispersos, eu vou fazer um troço que chama distanciamento. Então, o que acontece no teatro? Tá lá naquela comédia, tá todo mundo rindo, não sabe nem do que tá rindo, não sei o que lá. Aí mas de coisa séria, geralmente. Mas de uma maneira muito escrachada, as pessoas que estão assistindo não estão nem percebendo a crítica. Estão só rindo, dispersos. E aí o ator tira o personagem, olha pra plateia e fala: você percebeu do que você tá rindo? Aconteceu isso, isso, isso. E faz uma crítica. E desvela, revela o porquê daquilo ter acontecido e mostra como é patético. Esse é o distanciamento brechtiano, né? Então, ele na verdade, ele vai pra dispersão para depois afundar na crítica. Tem um... Acho que é o Entre Quatro Paredes... O Inferno é os Outros. Essa frase está dentro de uma peça dele. Não é? Eu acho que é. Bom, enfim. Eu acredito muito que tem dentro do entretenimento muita possibilidade de fazer a arte acontecer. E eu acho que é muito válido quando as pessoas se arriscam a fazer isso. Se arriscam a dar uma cutucada. A ser um pouco agulha dentro desse universo. E esse filme que eu sugeri aqui, sugiro para você e para todo mundo que está em casa aí, que tiver acesso a ela. Eu não sei qual o streaming agora, mas dá uma pesquisada. American Fiction, ficção americana. Ele faz isso. Porque você começa o filme, você começa a assistir, você fala assim, gente, parece um daqueles filmes de sessão da tarde, sabe? Que para derreter o cérebro, que no final vai dar tudo certo.
E não é. E, Fábio, e sobre o incômodo de ser ator? É muito louco isso aí. Uma vez me perguntaram assim, mas qual que é o grande lance de ser ator? E não que eu acredite que eu seja um excelente ator, um ator brilhante, ou um ator que precise ser revisto e estudado. Não, muito longe disso, aliás. Mas eu acho que eu sei o porquê eu tenho esse incômodo eterno. A sensação que eu tenho é um parafuso a menos mesmo. Parafuso a menos. Um parafuso a menos. E todo texto que eu leio, a sensação que eu tenho é que é o parafuso que falta na minha cabeça. Tá. Eu leio o texto e ele encaixa em mim. E não só isso. Assim, na hora que eu trouxe esse incômodo de ser ator, na verdade eu quis dizer o seguinte. Ser ator é patético. Patético no sentido de patos. Tá? Uhum. É incômodo. O ator é patético para quem vê, porque incomoda. E o ator é patético para si mesmo, porque está incomodado. E se coloca no lugar de estar incomodado. Um incômodo de uma dor, de uma paixão que não dá para fugir, mas não fugindo se sofre sendo. Nossa, você leu isso antes de vir pra cá, não é possível. Isso tá decorado, né? Não. Não sei, isso saiu. Precisa falar essas coisas. Olha! Mas por quê? Porque assim, agora, recentemente, né? Eu tenho falado mais nas redes, né? E às vezes eu falo, será que o que eu falei é patético? É patético. Sempre vai ser. O ator né? é patético o tempo inteiro, né? É ridículo em alguns lugares, nesse sentido do patético, o patético ridículo, né? Porque a gente tá se expondo o tempo inteiro na iminência do ridículo, Uhum. para que em algum momento, se for possível, a gente possa falar alguma coisa que toque e emocione o outro. Ou seja, 95% das vezes a gente vai falar coisas ridículas. A gente vai se expor ao ridículo. E em algum momento, talvez, a gente emocione. A gente se expõe ao ridículo, sabendo que é ridículo, para potencialmente, possivelmente, talvez, a gente possa emocionar outra pessoa com aquilo que ela queira, que ela precise ouvir. Então, o ator é patético. Então, voltando ainda na etimologia, se o lance é patos, ele tem também uma patologia. Então, por isso que eles falam, se o bichinho da atuação te morder, exatamente. você não vai conseguir sair mais. E assim, é patético, né? E muitas vezes você fala, por que que eu vou fazer isso? Ou por que que eu vou falar isso? Ou será que vão gostar do que eu tô falando? Será que faz sentido o que eu vou falar? Hoje, nós estamos aqui, falando para essas pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Nós somos atores, muito mais do que apresentadores. Nem temos essa pretensão, estamos sem pretensão aqui, né? Antes de começar, de dar o rec. Que patético. O que eu vou falar hoje de ridículo? Beira um lugar assim. E se a gente não entender que o nosso papel como ator é o papel do patético e do ridículo, a gente se censura da possibilidade de falar o que precisa ser dito para chegar em você e você falar, eu precisava ter ouvido isso hoje. E tem uma outra coisa. A vida não é feita de heróis. A vida não é feita de pessoas perfeitas. Por mais que a gente acompanhe nas redes sociais aquela pessoa que viaja para todos os lugares incríveis, ou que come nos restaurantes incríveis, ou que anda com roupas incríveis, em carros incríveis e primeira classe, a vida não é composta dessas pessoas. A vida é composta de pessoas normais. Então, se você, ator, não entende que o personagem carece de construção e durante o processo de construção ele é patético, né? Somos patéticos enquanto construímos. Às vezes, quando construímos e temos a obra pronta, somos prontamente patéticos também, entendeu? E essa é uma grande beleza nesse sentido. Usando a palavra patético assim,
Porque algum idiota pode pegar e fazer um corte disso aqui dizendo que... Porque tudo que a gente tá falando aqui pode ser transformado em outra coisa, né? O que é patético também. E se fizerem, a gente vai até repostar, porque é tão patético que beira o ridículo. Mas é isso. Se você em casa que tá vendo a gente e gosta de um filme, fala rapidamente, na sua cabeça, um filme que você gosta. Minha memória... Qualquer filme. Você aí, qual é o filme que você gosta? Eu vou falar um filme que eu gosto. Assisti recentemente com o Ben. De Volta pro Futuro. Cara, o vilão, o Biff, ele é patético do começo ao fim. Se o ator não fosse brilhante pra fazer aquela pessoa patética, o Marty McFly não ia se transformar no herói que ele se transforma no final. Então, assim, o patético é parte dessa construção. É cimento, é tijolo, é vergalhão, é viga, é coluna, é tudo isso. Mas é sempre uma construção. A gente tem que estar sempre num processo de construção. O patético do pathos necessariamente te coloca em lugar de risco. Porque a paixão, todas as paixões amorosas, te colocam em lugar de risco. Sempre que você está apaixonado, sentindo dor, porque paixão significa dor. Tá? A paixão de Cristo, é a dor de Cristo. Uhum. Sempre que você está apaixonado, você se coloca em lugar de risco. Então, eu acho que o ator, o artista, que não está em lugar de risco, não está sendo. Perfeito. É isso mesmo. É a história que eu te contei do Abu Janra, que virou pra mim e falou: tem que tá com o cu travado. Eu falei: oi? Quê? Cara, ator bom tem que estar ali. Você nunca tá relaxado o tempo inteiro. Essa coisa você... Não, o ator tem que relaxar pra entrar em cena. Não. Porque a paixão do ator é o se entregar para o ridículo para potencialmente. O ridículo, exatamente. Então alguém falou assim, né? Não sei o que lá. Ah, mas você vai se vestir de personagem, não sei o que lá, sei lá. Você não acha que vai ser ridículo isso? Eu tô aqui pra isso. Pra isso. É o que a gente já falou também, tipo, cosplayers. Tem gente que fala, nossa, cosplayer é ridículo. É bizarro você achar aquilo ridículo. É bizarro. É uma forma de expressão. Porque é uma expressão. A pessoa ali, ela tá num universo... Pronto, chegamos nesse lugar. A arte é uma forma de expressão. Porque ela vai expressar aquilo que não é dito numa forma simbólica que pode ser dita. Ou visualizada, ou ser tocada, ou uma imagem. Exatamente. Então a arte é tudo. Tudo que demonstra aquilo que é indemonstrável. Mas ela pode estar em tudo. Pode estar em tudo. O entretenimento pode ter mais arte. Ou, se tiver muita arte, ele deixa de ser entretenimento. Por isso que eu acho, esse é o lugar que o Brecht resolveu isso, que foi o que a gente acabou de falar. Eu acho que sim. Desde que você saiba a fronteira entre uma coisa e outra e não se perca na fronteira, não se perca na terra da dispersão. Uhum. Né? Então, assim, eu sei que eu estou dispersando, que eu estou entretendo. Fazer com consciência. Uhum. E, de repente, eu cutuco, eu faço um distanciamento. O distanciamento não precisa ser a tirada do personagem, a quebra da quarta parede. O distanciamento é o distanciamento. Ele pode estar dentro da interpretação durante o espetáculo inteiro. O distanciamento é a cruzada, é a saída do entretenimento. Opa! É a saída da dispersão para a reconexão. Isso é o distanciamento. É distanciar-se da dispersão. Talvez mais legal, então, do que... Então, na verdade, o distanciamento é uma reaproximação. Não devia chamar de distanciamento. E é outra coisa também. É colocar você na ponte que a arte representa entre uma ilha e outra. E quando você tá lá no meio, ele vai lá e ele implode a ponte. Nada agora até o outro lado. É meio que isso. Porque você já foi até o meio do caminho. Agora sofre. Pode ser? Agora sofre. Respira isso aí agora, bicho. Olha, esse Brecht era um safado, hein? Menino danado ele. Se for da Maria Braga, Ana Maria Braga, ele devia ir lá pra conversar com o Louro José. Porque na Maria Braga, de repente, tem a coisa da receita e tudo bastante disperso. De repente, ela vai lá e fala uma frase que cutuca, assim.
É muito engraçado. Ela tem umas frases que ela solta, assim, sabe? Eu acho que ninguém chega no lugar da Ana Maria Braga por um A mulher acaso. é uma máquina. Você que entendeu? Isso? Não, ela é... Então, assim, tem uma intuição, né? Agora que o Silvio Santos morreu também, eu vi muito ele falando: cheguei onde cheguei por conta da minha intuição. E sorte. E trabalho, né? E trabalho. Intuição, sorte e trabalho, ele fala, né? E babar ovo de presidentes, né? É, também. Inclusive Mas a questão da intuição foi uma coisa que me pegou, assim. Porque realmente as coisas que ele desenvolve ao longo da vida dele são muito intuitivas. São meio geniais, né? Ele tem uma intuição, vou fazer não sei o quê. Sabe quem era genial? A Hebe Camargo. Também. A Dercy Gonçalves. Genial, velho. Genial. A Hebe, ela tinha um programa que era um sofá, que ela botava 5 pessoas diferentes pra conversar, e o programa ó, virava e tava ali, e ficou anos no ar, cara. E aparentemente não falava sobre nada, mas falava, cara. Falava sobre tudo. Ela, cara, lá no passado, ela defendeu... Ela falando sobre a homossexualidade, quanto era bizarro as pessoas serem... Você viu o Roda Viva dela? Incrível, incrível. Aliás, a TV Cultura tem um acervo, né, com o Roda Viva que é memorável, assim. Será que a TV Cultura tem um canal de streaming, assim, onde tem todos os Roda Viva? Eu acho que tem tudo no YouTube, cara. Eu tenho a sensação. Eu vi vários Rodas Vivas. No canal da TV Cultura no YouTube. Eu já vi várias coisas deles Fica lá. a dica, gente. Tem uma que é sensacional, agora voltando pra quinta série, que é o Quércia sendo entrevistado. E ele começa a bater boca com o cara e ele fala, você é um caluniador. Mentiroso, caluniador, caluniador, mentiroso e caluniador. E ele começa a entrar num loop de caluniador e mentiroso. Calúnia e calúnia. Meu Deus, é muito engraçado aquilo. Mas enfim, Roda Viva é um ótimo acervo. Várias entrevistas muito interessantes e várias entrevistas que você assiste e fala assim, como é possível isso estar acontecendo? Tem umas perguntas muito bizarras, cara, muito escrotas sendo feitas ali. Óbvio, todas elas retratam de uma época, né? Das pessoas. O Maluf, você viu o Maluf falando do cigarro? Que ele era contra o cigarro numa época em que o cigarro era permitido em todos os lugares. Pois é. Falei, não, eu sou contra, não tem que ter. Você quer morrer, morre sozinho, não vem me matar também. O Maluf brigando, não, quer ter que usar cinto de segurança. E aí o cara falou, mas então quer dizer agora que se eu quiser entrar no meu carro, que é meu, e não quiser andar de cinto de segurança, eu não posso? Não, não pode. Porque se você bater o carro e for parar num hospital público, eu vou ter que pagar, porque não sei... Não, e esse Roda Viva do cigarro, o entrevistador tirando chacota do Maluf e fumando. No meio do programa. Nossa, é enlouquecedor pensar nisso, como mudou tudo, né? A minha irmã esteve aqui recentemente no programa e eu lembro que eu falei isso e... A gente foi pro Rio de Janeiro uma vez ou sei lá, umas 2 vezes, de avião. E eu era muito criança. Na época, a aeronave que fazia o voo Rio-São Paulo era um avião turbo-hélice, ou seja, ele tinha igual aquele do Indiana Jones, assim. Chamava Electra. E no final do avião, você entrava no avião, tinha um corredorzão, né? Como todo avião, até no final. Só que lá no final, onde hoje em dia tem aquela área da tripulação, que tem cozinha, tem até um banheiro, não sei o quê, tinha o banheiro, só que tinha um sofá redondo em volta, assim, da traseira da carenagem, que era a área de fumantes. Então você pegava o seu cigarro, você ia até o final, abria essa cortina, tinha esse sofá redondo. Pensa que isso aqui é o final do avião? Era um sofá que fazia isso, com uma mesa aqui, e as pessoas sentavam e ficavam fumando no fundo do avião. Toda esta fumaça invadia o avião. Cara, e Rio-São Paulo, por mais que fosse um Electra, a viagem não podia durar muito, sei lá, se durava 1 hora. O avião vai super rápido. Cara, era insuportável. O cheiro enlouquecedor. Como alguém pode ser contra a proibição de cigarro dentro de um avião? O Lui me falou... O Lui é um amigo nosso, tá, gente? O Lui Rivellini, incrível. O Lui me falou que acho que em algum momento não tinha nem essa área de fumante. As pessoas fumavam no meio da cabine mesmo. E disse que era assim, tipo, o aviso de pode fumar acendia. Isso. E daí você só escutava todo mundo, o isqueirinho de todo mundo acendendo os seus cigarros, assim. E aquela nuvem de fumaça. O cinema, eu lembro de ir ao cinema e ficar assim... Porque a pessoa da frente estava fumando tanto que a fumaça atrapalhava a tela. A minha visão. Nossa, isso eu não tive essa experiência. Eu tive. Agora, o que os mais antigos que dublam falam... Dublar no estúdio. Fumavam dublando. Fumar no estúdio. Dublar no estúdio, obviamente. Não tem janela no estúdio, gente. Não tem saída de ar, Que horror. Eu acho que eu não peguei
ninguém fumando em Não, eu estúdio. também não. 98, acho que já não tinha mais. É. Não, quando eu comecei a dublar, mas foi bem depois de 99. 2005, não tinha nada disso. Não tinha nada, não tinha mais gente fumando em estúdio. Mas eu fico imaginando, eu cheguei aí em balada, hoje em dia na balada não Na pode balada fumar, né? se fumava, né, antigamente. Nossa, muito eu ia pra balada. Você voltava com um cheiro esquisito. Não é nem o cheiro de cigarro, é o cheiro de pulmão misturado com Nossa. nicotina alheia. É horrível, era um cheiro horroroso, horroroso. E as baladas tinham esse cheiro. Cheiro de balada aqui. Que era isso, era um cheiro de cigarro com fumaça artificial. É, Aquela fumaça de morango com cigarro. Nossa, era zoado demais. Não fumem, gente. E a molecada continua fumando esses... Agora é o vape, né? iFumo, né? É o fumo eletrônico. O iPod, né? É Chama de iPod isso? iFumo. iPad? Como que chama? iPod? Como que eles chamam Não, isso? chama vape. Vape, mas chama i alguma coisa também. Não é possível. Eu falei iFumo tirando como se sarro. fala? Você conhece isso? As pessoas chamam o quê? De pod? Não, só pod. Pode. Olha, eu Pod colocando e i na vape. frente. É pod e vape. E é a mesma coisa? Pod e É a vape? mesma coisa, você sabe? Senta aqui com a gente. Aqui. Pod e vape. É, não sei. Mano, mas não eu vejo... vamos falar disso porque não usem. Eu vejo uma molecada usando, é escroto isso, mano. É. Escroto demais, cara. Pra quem tá do lado, é menos desagradável que um cigarro que fede. Sim. Mas pra quem tá fumando é pior. Mas me enjoa. Gente. É. A pessoa tá cheirando um negócio de baunilha lá. São diferentes? Pode é como se fosse refil. O pod é refil é fechado. e vape é fechado. ele O disse. vape, então, é individual. Você compra um vape e usa até ele acabar e joga fora. O pod você Fica enchendo de recarrega. volta. Ah, tá. De cheirinho de E vômito. o pendrive é o pod, então. Pendrive é aquele que você salva suas fotos Isso. Que já não existe mais que porque não a gente existe salva mais. tudo na nuvem hoje. na nuvem. Você paga alguma nuvem? Pago duas ainda. Você paga do Google E a do... e a da Microsoft. Não, do Google e da Apple. Você paga duas. Eu pago a do Google. A gente dá nosso dinheiro pra essas mega corporações muito fácil, né, cara? Dá. Tudo a gente paga. E são coisas que não são coisas, são não coisas. Não coisas. E a gente compra coisas que não têm um valor. São não coisas. É. Antes você comprava um livro e você via o esmero do acabamento, a capa, o papel, o cheiro, a impressão bonita e tudo mais. Hoje você compra um livro digital para ler no seu Kindle. Hoje você compra coisas para poder comprar não coisas. Então você compra um Kindle para poder comprar as não coisas. as Você não compra coisas. um iPad para poder comprar um monte de aplicativos que são não internet, coisas. É. Não tem mais CD, não tem mais DVD, não tem Blu-ray. É. Eu que sempre colecionei Blu-ray, não tem mais, cara. Não tem. Mais. Não tem Alguns distribuidores não produzem mais. Tipo, a Disney, eu acho que não tem mais Blu-ray no Brasil. mais. Acho que não. Que loucura. Agora eu tenho... Aí você é obrigado a assinar o Disney Plus, Que é uma não coisa. que é uma não coisa. Aí amanhã não tem o Disney Plus. Ah, mas eu queria ter aquele filme. Não, você não tem. Não tem mais, é. Não tem. Aí as pessoas vão lá e fazem download, salvam naquele pendrive que você... Ou então numa nuvem. E daí tem. Não tem e tem, né? Não, você passa a não ter uma coisa... A não ter. A ter Você uma- passa a ter uma a ter não uma não coisa que é coisa- sua de fato. Que É. até o Que FBI não é bater sua. na sua porta. Passa a ter uma não coisa que não é sua. Que não é sua. Você roubou algo que não existe. É. Você roubou uma não coisa. É. Roubar uma não coisa é roubo? É Olha, roubo. isso aí dá uma jurisprudência, isso aí, hein? Porque uma não coisa é uma ideia, né? Então, mas tem como eu roubar uma ideia? Neste sentido, porque ideia dá. Ó, pensei numa coisa aqui, você vai lá, você pensou. Tem. Porque você pegou você pegou a realização de uma ideia, porque uma não coisa é uma realização não coisada de uma ideia. Já tô ficando maluco. Caralho, mano! Caralho, peraí. Uma realização não coisada, Não coisada de uma ideia. De uma coisa não. Que é uma coisa. Que não existe. Que é uma não coisa, aliás. Não coisas e coisas. Peraí. Eu não sei, ó. Entre coisas e não coisas, eu tô ficando doido já. Remédio pro comode. É isso, gente. Estarei sempre coisando coisas não coisáveis. Meu Deus do céu. Bom, a gente já falou que dia 29 a gente vai estar lá em Brasília. Eu ia dar algum outro recado importante aqui, mas agora eu me esqueci. Porque não coisas não ficam na minha não memória. Porque a minha memória... Você também ficou com a memória zoada? Você teve Covid?
Eu sempre tive memória zoada, então eu não sou Não, sua parâmetro. memória é maravilhosa. Você lembra de frases pontuais de livros Não, dos mas 12 eu lembro mil dessas livros. coisas, mas assim, eu não lembro de nomes, não lembro de formas, de cores, eu nunca lembrei. Você lembra que um quadrado é um quadrado. Não, mas, por exemplo, tem um problema sério com números. A Camila. É assim, tipo, isso custou R$ 13, eu falo. E era 17. E eu falo, nossa, isso estava tão barato, era só 9. E era 15. Eu nunca sei os valores. Nunca me pergunte números. Eu não vou saber. Caramba, mano. É. Que Mas isso doideira. não é de agora, sempre foi assim. Então, eu não sinto diferença antes de Covid e depois de Covid Eu com sinto. relação à memória. Eu sinto. Realmente não sinto. Eu já sempre tive a memória cagada mesmo e é isso. E, inclusive, já aceitei que minha memória é assim e eu também não fico me... Porque por um tempo eu ficava me violentando, falando, não, por que você é assim? Você tem que se atentar mais, tem que conseguir... Chegou uma hora que eu falei, não vou. Não vou porque eu não consigo e eu sou assim. Eu anoto o que dá pra anotar... Falo, não sei, eu não consigo memorizar já e tudo bem, sabe? Vou te contar um segredo. Eu tenho problema com quando eu escuto narrativas. Uhum. Então, depende do jeito que me contam, na verdade, tá? Se a narrativa vier com muitos dados, e geralmente as pessoas contam histórias com muitos dados, se você me contar de um jeito mais simbólico, eu acho que eu entendo mais. Uhum. Mas se você começar, fulano de tal, chega na ciclano de tal, já não sei mais quem é quem já. Já começou com nomes, já não dá mais. Já vou me perder, tá? Se começar a colocar dados, eu não vou lembrar. Eu começo a não entender o que a pessoa tá falando. E ela começa a falar uísca sachê, uísca sachê, uísca sachê. Eu não entendo nada. Whiskas sachê. Lembra que tinha essa propaganda? Não lembro. Não? Não. É maravilhosa essa propaganda antiga, que vem o dono do gato e fala assim, sei lá, chama o gato e fala, vem aqui, olha, agora eu vou colocar um negócio pra você, não sei o que, não sei o que. Esse é o ponto de vista humano. Aí vai, agora é o ponto de vista do gato. Uísca sachê, uísca sachê, uísca sachê. Ele só escuta isso, o gato, né? Ele não entende o que tá falando. Agora que eu entendi, Whiskas é comida de gato. Uísca sachê, isso. Mas assim, eu não entendo. Então, quase sempre que eu vou dublar, quando a gente vai dublar, a gente entra no estúdio, o diretor para e ele conta a história da produção pra você entender e se localizar. 10 segundos você já tá em outro Em planeta. 90% das vezes, 95% das vezes que me contam a história, eu não entendo nada. Eu paro e pra não ser desagradável, eu escuto E com a cara acena com a paralisada e fico... Por onde começamos? qual eu vou primeiro anel? eu vou entendendo a história durante a história. E aí eu, eventualmente, vou perguntar alguma coisa e ele vai me responder, daí eu vou linkando. Você vai conectando os pontos. Mas nunca vai ser relacionado ao que ele falou antes. Ou seja, geralmente, esse diretor vai perder um tempo falando sobre a história que não significa nada pra mim. Diretores de dublagem. Não vou Qual entender. é a relação que vocês têm com o Kumode? Se tiver um pouquinho de intimidade, fala, Kumode, eu sei que você não vai lembrar de nada. Nada. Agora, eu acho que Fica se a você me contar de um jeito simbólico, sem dados, aí eu entendo. Sabe qual foi? A gente fez uma série chamada Andor, juntos. E você fez um personagem muito legal lá. Kilian. Não lembro o nome dele, mas... Era um personagem legal. E eu virei pra você no teste e falei assim, Kumode, ele é oprimido. Ele tenta se superar. Pronto, é só isso que eu preciso E saber. ele não consegue. Pronto, me Beleza. disse tudo, né? Aí você passou no teste. Agora, se você chegar e falar assim, ele é o, sei lá, fulano de tal, e ele tem a irmã ciclana de tal, e moram na rua X, na cidade Y, e um dia ele tava com uma roupa verde, já não tô entendendo mais nada. Caramba, mano. Você lembra do disquinho? Você é dessa época que tinha o disquinho? Não, eu sou muito mais velho. Aqueles então. disquinhos pequenininhos? Que um tinha uma LP história, pequeno, um sim. LP pequeno que tinha uma história, colorido. Então, tipo, chapeuzinho vermelho. Sim, eu você tinha colocava- vários desses. Você é. conseguia acompanhar essas histórias? Conseguia, mas Porque elas eram ilustradas também, né? Elas Tinha eram- uma trilha sonora, tinha um efeito daí o sonoro, personagem né? vinha e falava. Acho Falava, que sim, tinha- fica mais fácil. Mas, por exemplo, quando eu assisto a filmes, todo mundo tem o mesmo rosto pra mim. Eu não sei, eu não consigo identificar uma pessoa e outra. O Brad Pitt tem uma doença, você sabe que tem uma patologia, né?
As Eu pessoas até achavam consigo- que ele era um pouco arrogante, não sei o quê. É que ele não lembra o rosto Eu não das consigo pessoas. lembrar, tá? Então eu vou assistindo ao filme e eu não sei quem é quem por um grande período de tempo, assim. Credo, mano. Não sei quem é quem. E daí eu vou entendendo pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela se comporta. E aí eu vou conectando a partir da narrativa. Da narrativa simbólica. Sim. Não dos dados. Que o dado ele é assim, os dados, né? Então, quando eu A dirijo... história te conta mais do que a descrição da história. Isso. Tá. Então, quando eu vou dirigir dublagem, eu tiro print Da de cara todos das os pessoas. personagens. Todos. Command Shift 4. Recorta a carinha da pessoa. E vou colocando eu nomeio, vou colocando numa pasta. E aí eu vou entendendo quem é quem. E Nossa, eu eu vou dando fazia uma isso quando eu olhada, escalava coisa documentário, né? documentário. Eu fazia isso muito. Eu faço isso porque eu me muito. perco. E mesmo assim, coisa que acontece muito, gente, na dublagem, é assim, tipo, o personagem Fábio aparece no script como Homem Fábio, 3, depois Fábio. como Homem 3, depois como Homem 10. E aí depois Azevedo. E aí o diretor tem que, na hora que tá escalando, perceber que são todos o mesmo e agrupar tudo pra mesma pessoa fazer, né? Se vier muita fala trocada, potencialmente vai continuar trocado, mesmo eu tirando os prints. Porque mesmo confrontando uma imagem com a outra, se ele tiver virado e ficar um pouco diferente, eu Isso já é não ruim consigo de identificar que é a mesma pessoa. Caramba, mano. Então aquela história absurdamente errada que falam que japonês é tudo igual pra você, todo mundo é tudo é igual. Eu tenho essa dificuldade, é uma dificuldade. Dizem que o povo oriental tem essa questão com o povo ocidental, né? Que acha todo mundo meio igual. Deve ter, né? Se a gente acha eles assim, eu É. acho que porque o contrário não, né? Mas é engraçado, porque a gente fica... No nosso lugar, a gente se coloca numa posição que... Não, nós somos todos diferentes. Né? Eu perguntei pra uma japonesa, eu tenho cara de japonês? Uhum. Ela, não. Você tem cara de alguém que veio do Sudeste Asiático, mas não sei dizer de onde. Você podia ser indiano. Eu acho que o Sudeste Asiático é mais Tailândia, já é outro lugar, eu acho. Não, Você tá agora eu falando tô te besteira, olhando, tá? agora eu tô te olhando e tô te achando meio indiano. Indiano, cara. é. Rajesh. Mais moreno, assim. Rajesh Kumodej. Kumodej. Com essa, vamos terminar hoje? Já deu o nosso Deu tempo, horário já. também? Já deu. Caramba, foi rápido de novo. Gente, então muito obrigado pela presença de vocês aqui, ó, aguentando esses dois malucos falando de absolutamente nada, mas tentando falar também um pouquinho sobre tudo. Eu sou o Fábio Azevedo, Robson Kumodi, meu amigo e irmão, e este é o Sem Pretensão. Nos vemos domingo que vem às 7 horas da noite, ou 7 e um pouquinho. Às vezes é assim. Beijo.